Paz do Senhor, meus irmãos, retornamos agora com a segunda parte do programa da Escola Bíblica, Subsídios Teológicos. E agora o comentário é sobre a lição do segundo trimestre de jovens. E o título principal é o perigo das tentações. Hoje o comentário é sobre a lição de número 11, antecipando os planos de Deus. E o nosso professor convidado para comentar hoje, o presbítero Paulo Roberto Vieira, que é o terceiro dirigente da Congregação de Areias, superintendente e pastor e professor da EBD, formado em História, bacharel em Teologia pela IBAD e MBA em Gestão de Pessoas. E melhor do que tudo isso, um salve com o nome escrito no livro da vida, né? Amém. Pai do Senhor, pastor, muito Pai obrigado Senhor. por estar conosco para mais essa aula de subsídios teológicos. Eu que agradeço, irmão Fabiano, é uma honra estar aqui e dividir esse subsídio com os demais professores e aqueles que estão nos assistindo pelos canais dos Gideões, né? E é uma bênção, parabéns ao Edenilson, Fabiano, à igreja, né? Nosso pastor presidente, pela iniciativa de trazer esse apoio pedagógico aos nossos professores da escola dominical. Quem é professor sabe o quanto árdua é essa tarefa de todos os domingos levar a palavra de Deus aos nossos jovens, aos nossos alunos da EBD, e Deus tem nos chamado para isso. É uma honra servir ao Senhor no reino, ministrando a palavra de Deus. Eu sempre digo aos alunos da escola dominical que essa é a maior escola que alguém pode frequentar, né? Nem os maiores doutores desta terra talvez tenham a oportunidade, né, de estudar numa escola tão maravilhosa, que é aquela que nos conduz à salvação, à vida eterna, e é maravilhoso poder compartilhar com os irmãos aqui nesta pré-aula. Amém, amém. Então, nós vamos ver que os objetivos da lição de hoje é refletir a respeito da glória deste mundo. O nosso segundo ponto é conscientizar de que não devemos antecipar os planos de Deus que Ele tem para nós. Então, o primeiro tópico, presbítero irmão Paulo, a glória deste mundo. Então, essa lição é uma lição muito maravilhosa, que você, professor, vai lecionar aos seus alunos, né, antecipando os planos de Deus. Então, isso é muito normal e real nos nossos dias de hoje. Os nossos jovens, né, estamos falando aqui para os jovens, e a gente vive uma geração micro-ondas, eu falo, né? É uma geração que não sabe esperar. E como que a gente vai conduzir esses nossos jovens a saber esperar em Deus, né? Nós fomos feitos para servir a Deus, e o nosso maior serviço é adorar a Deus. Então, isso tem que ser bem enfatizado nesta aula, para o aluno entender que Deus nos criou para a sua adoração. E Satanás, ele sempre vai tentar nos desviar para que o serviço a Deus seja falho, seja faltoso, né? E a gente vive uma geração aí muito imediatista, né? O jovem, ele não tem mais paciência de esperar. Os nossos irmãos de uma idade mais madura entendem, esperam, confiam em Deus. O jovem não. O jovem, ele já quer fazer prova com Deus, ele já quer saber a resposta de Deus, ele já quer saber se o casamento é de Deus, se não é, e ele quer para ontem, né? Sendo que ele acaba nisso atropelando os planos de Deus para a vida dele. Então o professor vai trazer nesta aula a importância de servir a Deus com calma, com qualidade, com obediência, porque o que Satanás vai querer mostrar para você acelerar os passos e você sair dos planos de Deus? Ele vai querer mostrar a glória deste mundo. A gente vive hoje, irmão Fabiano, uma geração que ela é pautada e muitas vezes guiada pelas mídias sociais, né? Hoje a gente tem dentro das nossas igrejas, a gente tem que ensinar os nossos jovens que a gente não precisa ser alienado, né? A gente precisa dosar e saber que a mídia, ela não pode nos guiar, mas sim a palavra de Deus. O jovem, ele deve estar pautado na palavra de Deus. E
Aqui nesta lição é algo maravilhoso porque ela vai falar sobre a tentação de Jesus, né? Jesus, ele foi levado ao deserto e Satanás, sabendo que ele serviria a Deus, sabendo que ele seria usado por Deus para concluir os planos para a salvação, ele vai tentar Jesus. Ele vai dizer, olha, né, se tu me adorares, né, se tu me servires, ele levou Jesus lá no monte e ele mostra, olha o que eu posso te dar. Ele mostrou o quê? Os reinos. Ele mostrou o mundo, a glória do mundo. E Satanás faz isso hoje com os nossos jovens. Hoje a gente vive uma geração de TikTokers, né? Tudo é o TikTok, né? E assim, o TikTok, as redes sociais, eles vão realmente propagar fama, eles vão muitas vezes beneficiar o jovem, dando a ele uma qualidade de vida que talvez trabalhando ele não conseguisse, né? Então tudo isso vai influenciar e vai fazer com que o jovem seja tentado, né? Seja induzido a servir a este mundo, né? Porque é uma fraqueza de todo homem a tentação da fama, do dinheiro, dos aplausos. Principalmente o jovem, ele e os adolescentes, aí a faixa etária de 15 a 18, 20 anos, essas pessoas estão procurando ser notadas. Elas procuram ser aceitas. É da própria psicologia, né, do ser humano ser aceito em algum grupo. E hoje a gente vê os nossos jovens, o quanto a gente tem que cuidar, o quanto que a gente tem que ensiná-los através da palavra de Deus, que os planos de Deus são sempre melhores, né? Que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, é o que a palavra de Deus diz. Então, confiar em Deus, obedecer a Deus, o jovem ele vai lá na frente ter frutos, né? Ele vai colher isso, né? Então, eu sempre louvo a Deus, a gente não é melhor que ninguém, mas eu louvo a Deus porque eu fui um jovem obediente, nunca me desviei, e hoje eu colho os frutos disso, né? Com uma família abençoada, um ministério. Por quê? Porque a obediência a Deus sempre foi. O mundo nunca foi motivo para se desviar, né? Ele nos tenta, assim como Satanás tentou o Senhor no deserto, né? E esse texto é muito maravilhoso porque você tira muitas instruções, né? Imagine o jovem, os hormônios estão à flor da pele, né? Tudo para eles é muito rápido. Então, assim, se Jesus foi tentado, né, que não tinha pecado, né, estava em consagração, estava jejuando, estava, né, se retirando do mundo, se separando para Deus, o jovem vai enfrentar isso também. Então, o professor tem que estar atento e instruir o aluno a ter calma, paciência e saber que quanto mais a gente é obediente, quanto mais a gente serve a Deus, mais tentado a gente vai ser, né? Porque as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão dando ênfase às coisas do mundo, Satanás já ganhou eles. Agora, quem está servindo a Deus com fidelidade, com alegria, com amor, Satanás vai fazer de tudo para tirar o seu foco e a gente vive aí um mundo com muito entretenimento. E a igreja precisa se despertar. A gente precisa voltar às boas práticas e isso o professor tem que deixar bem claro para o aluno, né? Que existem práticas da vida cristã que elas não são negociáveis, né? Elas não são desatualizadas. Muito pelo contrário. O jejum, a oração, sempre vai ser a melhor arma para vencer a tentação, né? E isso precisa ser focado, ensinado, né? Eu como terceiro pastor, né, a gente tem a liderança dos jovens e a gente sempre está em contato, observando quem que está na escola dominical, quem que participa das consagrações, onde estão os jovens. A gente sempre cobra isso, né, no bom sentido, de que o jovem ele precisa estar presente nesses cultos, nessas consagrações, porque é um ensino, vai se passando de geração em geração. Então, para vencer o mundo, né, a glória deste mundo, como a lição está dizendo aqui, o professor precisa enfatizar
falar das redes sociais, isso é muito importante, falar da espera em Deus, traga exemplos, né? Traga ícones das redes sociais, do TikTok, né? Enfim, hoje a gente tem os digital influencers que conduzem os nossos jovens. E tem jovem que hoje acorda e não lê mais um versículo da Bíblia. Ele vai lá nas redes sociais e o que a pessoa está postando, o que ela está fazendo. E isso é muito preocupante, porque isso pode levar o jovem a se afastar das coisas de Deus e achar que as coisas do mundo são mais importantes, né? Então, esse primeiro tópico o professor já tem que cuidar, porque é um tópico maravilhoso, e contextualizar ele também com os dias atuais, trazendo isso, né? Olha, Jesus foi tentado no monte, né? E a Bíblia é bem clara em dizer, e o que é mais maravilhoso, que em Mateus, né, 4 e 8 e 11, aliás, diz assim, ó, olha o que a palavra de Deus diz. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só, Jesus resistiu o diabo, né? E depois houve uma recompensa de Deus, da parte de Deus, e os anjos serviram a Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é fruto da obediência, da espera. Isso, né? Então Jesus foi servido pelos anjos. Quem espera, Deus sempre terá vitória, Deus sempre terá bênção, e isso é importante focar isso, deixar isso claro para os jovens. Amém. Irmão presbítero Edenilson? Achei interessante essa fala do Paulo, professor Paulo, em relação a essa recompensa, né? Como é importante a gente deixar bem claro para o jovem a recompensa que Deus tem para nós. E aqui fica muito claro, a lição muito clara para nós também, dentro da tentação de Jesus, que o jovem tem que aprender é a identidade e o propósito. Jesus tinha bem definido a sua identidade e o seu propósito. Então Satanás veio, tentou ele, mudou ele de cenário, né? Levou ele a um lugar alto, quer dizer, não deu de um jeito, vou tentar do outro. Assim é o adversário, assim são os nossos inimigos. Ele vai sempre tentar achar um ponto fraco e ele vai mudando o cenário. Então, com os jovens hoje, nós estamos vendo aí, né, uma decadência, né, na nossa geração aí, por causa das redes sociais. Você pode usar, deve-se usar, deve, a gente pode usar muitas redes sociais. Só que tem que se cuidar, né, porque junto com o estudo vem as ações do inimigo e eles estão ficando viciados nisso. Sim. Então, e nós, né, professores, temos que usar esses meios a nosso favor e levar o jovem a entender a sua identidade de cristão, como também o propósito deles, como foi assim, né, Jesus na sua tentação e a recompensa que tem. Porque o mundo, nós temos não só Satanás como inimigo, nós temos o mundo como inimigo, nós temos a carne, que são as nossas paixões, os nossos desejos, como o professor Paulo falou, né, em relação aos hormônios dos jovens. Então tem tudo isso lutando contra a nossa juventude, né, contra a nossa geração, e aí cabe ao professor estar conduzindo. Porque ensinar não é apenas você chegar num quadro e colocar teorias e teorias, mas é você orientar, é você acompanhar. Esse acompanhamento do professor, seja para qualquer classe, o acompanhamento não só na escola dominical aos domingos, mas aquele comportamento de lembrar, né? O aluno não compareceu, aquele jovem, por que ele não veio? E ver o que está acontecendo. Porque hoje, nas redes sociais, o que acontece? Mostra-se uma vida feliz, todo mundo bonito, todo mundo alegre, mas no fim vai estar lá com ansiedade, né? Está com depressão. E às vezes o professor está lá achando, poxa, a minha turma reduziu. Mas se você for lá, né, o que aconteceu? E não só se preocupar com aquele conteúdo em sala de aula, mas também com as vidas. As pessoas estão carentes. Estão carentes hoje em dia. E essa é uma fala muito importante, irmão Denilson, que o professor, ele deve ser, além dele mesmo, né, praticar o jejum, a oração, porque a gente pode levar a melhor aula, a gente pode preparar, ter o melhor plano, mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que o melhor professor é o Espírito Santo, né? E assim, ore pela sua turma, ore pelos seus alunos. É importante você, durante a semana, eu que vou ministrar aula, interceda pelos seus alunos, interceda pela sua classe, chegue mais cedo, né? Organize,
é muito importante que o aluno veja no professor essa dedicação. E a fala do irmão Denilson é bem importante. Se o professor ele não comparece ao culto de ensino numa terça-feira, né, como que ele vai chegar numa aula e vai dizer, olha, né, cuide com a glória deste mundo? Então, há uma responsabilidade muito grande em ser um professor da escola bíblica dominical, porque você vai além da aula, né? Você é um professor que você vai cuidar dos seus alunos, né? É um pastorado, né? Você tem que notar quem está faltando, por que está faltando, né? Às vezes os jovens ficam até tarde, né? Nos filmes, né, nas séries, e não vão para a escola bíblica dominical. Por quê? Porque tem que acordar cedo. É importante o professor ter esse cuidado. Fulano, Joãozinho, Mariazinha estão faltando. Liga, manda um WhatsApp. Hoje a gente tem tanto meio de se comunicar. Então, assim, o aluno que vê que o professor se preocupa com a alma dele, né, ele vai ter muito mais capacidade e o Espírito Santo vai operar, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. A gente vai orar, vai clamar, e a aula, irmão, experiência própria, né? A aula é diferente, a aula flui, o aluno questiona, o aluno pergunta. Quantas vezes eu estou ministrando aula e as pessoas estão chorando? Porque há um mover do Espírito Santo. Isso não é uma matéria secular, né? Eu já fui professor também secular, e é diferente, você estuda, você vai lá, fala da história, mas quando você vai falar da palavra de Deus, do Deus que é todo-poderoso, que habita entre nós, ao você ministrar, algo acontece na vida dos jovens, né? Então, isso é muito importante, cuidar da vida do seu aluno, cuidar da sua classe. Quem é a minha classe? Né? Incentivar a trazer novos alunos. A escola dominical é uma grande pescaria, né? A gente tem que ver a escola dominical não só como algo que o aluno vai lá e tem uma lição na mão. Não, é uma grande pescaria. A gente sempre incentiva, traga seus colegas, traga seus amigos, traga aquele que está mais fraco, e a palavra de Deus vai fazer toda a diferença. Uma coisa interessante que Satanás ele mostra para Jesus. E quando nós vimos lá a serpente, quando ela mostra para Eva, diz que o fruto era agradável aos olhos. E hoje o mundo ele tenta colocar isso, né? E o ensinamento do mundo hoje, o que é? Vale o que você tem, não o que você é. E a palavra de Deus não nos ensina assim, né? Nós valemos o que realmente nós somos, né? E o mundo ensina, não importa a maneira que você tenha, importa que você tenha. Você vai ser o tal. Então nós devemos cuidar com isso. E Satanás, ele leva Jesus. Jesus, ele sabia que ele vinha para ser rei. Ele disse assim, todos os reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Só que Jesus sabia que tudo aquilo que Satanás tinha para dar era uma ilusão, era passageiro. E o que esse mundo tem é passageiro. E isso é que tem que ficar focado. Né? Quantas pessoas se deixaram levar, que Satanás mostrou, né? Vai por aqui, vai por ali, e a pessoa achou que aquilo era bom, e de repente lá na frente ele caiu numa armadilha de Satanás, e agora está lá preso, e aí deve ser colocado, né? Como o irmão bem falou, os influencers digitais. Esse dia eu não tenho muito, estava olhando algumas coisas, e o meu menino falou, não, mas ele é famoso. Eu disse, mas o que ele tem para oferecer? Que conteúdo que ele tem? O que agrega? Né? E muitas das vezes nós temos que cuidar com isso e colocar. O interessante é que quando Abraão venceu a guerra e o rei vem e diz para ele, olha, fica aí com as fazendas, eu não quero as fazendas, eu quero as almas. E se nós formos ver, 14 ou 15 anos depois, Sodoma e Gomorra foi toda destruída. E todo aquele dinheiro, todas aquelas fazendas foram tudo embora. Ele sabia que aquilo não tinha valor nenhum. Mas o que tinha valor era aquilo que ele tinha, amigo de Deus. Né? Foi justificado pela fé. E é isso que devemos deixar bem claro. Porque muitas vezes nós somos impulsionados, né? Impulsionados e a tentação vem. E as coisas vêm. E muitos vêm caídos. E outra coisa, como se foi colocado muito no professor aqui, nós como há mais tempos na igreja, muitas vezes nós não percebemos. Mas muitas pessoas têm olhado para nós. E às vezes têm tomado a gente como exemplo. E o diabo a todo momento tenta nos tentar para que cairmos, para que aquelas pessoas que tinham nós como exemplo, olha, está vendo?
É tudo igual. E não é tudo igual. Você deve olhar. Dentro da congregação pode ter alguém que erra. Talvez pode ter um professor que não. Mas se você só olha para mim. Quando Pedro e João chegaram à porta do templo, eles não falaram mal do quem estava lá dentro, da liturgia. Eles não falaram de nada. Você olha para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, basta que o professor ou o membro da igreja ou o aluno seja cheio e seja um influenciador. Né? Assim como o inimigo está usando esses influenciadores. Esse dia eu estava vendo um que era muito famoso, ganhou muitos milhões, estava lendo algo sobre ele e ele tentou se suicidar várias vezes. Mas como? Com tanta fortuna? O que falta? O que falta na vida dele? Sim. Falta é Jesus na vida dele. E é isso que nós devemos colocar para os nossos alunos, que aquilo é uma ilusão e a ilusão passa. Presbítero irmão Paulo, agora nós vamos falar sobre o segundo tópico. Não antecipe o que Deus tem para você. Não, Fabiano, esse é um ponto bem importante também a ser levado aos alunos. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Então, Deus ele é soberano, ele sabe de todas as coisas e isso precisa ficar claro para os nossos jovens, né? O esperar em Deus, né? Quando a gente espera em Deus, a gente colhe coisas boas, como a gente já falou aqui, né? Satanás ele sempre tentará nos desviar da vontade de Deus. Ele não conhece, né? Ele não tem essa ciência, essa onisciência, porém, por ele ser tão espiritual, ele sente que Deus tem algo, que está vindo bênção, que o caminho que a pessoa está trilhando é o caminho que Deus desenhou para ela, e ele começa a mostrar aí caminhos tortuosos e os caminhos, né, que saem da vontade de Deus, eles são caminhos que aparentemente é o que a Bíblia diz, né? Aparentemente são doces, são, né? Mas o fim deles é amargo, né? E é a morte espiritual, né? Então, o quanto é importante, né, não antecipar aquilo que Deus pode fazer. Deus não precisa, né, da nossa ajuda, da nossa força. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então, aquela premissa que se coloca, os fins justificam os meios, isso não é bíblico. Sim. Né? Não é porque eu vou fazer isso para ter aquele acontecimento, ou vou dar esse jeitinho, ou vou passar por aqui, ou vou conversar com esse ou com aquele. Porque Deus tem a sua forma de agir. Né? Imagine se Jesus tentasse refutar Satanás de outra forma. Porque ele é soberano, ele é Deus, ele poderia, num piscar de olhos, transformar a pedra em pão, ele poderia visualizar os reinos, ele poderia competir com Satanás, mas ele preferiu ser obediente a Deus. Olha só a importância da obediência, né? Jesus, ele optou pela obediência. E qual que era o caminho dele naquele momento? A obediência. Porque ele estava num processo de santificação, de comunhão com Deus, né? E é tanto que Jesus ele vai lembrar, né, o povo de Israel no deserto. O deserto ele serve para nos moldar. Então, às vezes o jovem pode estar passando por um deserto e o professor vai mostrar para ele, olha, o deserto não é o fim, o deserto é o começo, né? O deserto é a escola que Deus nos forja. E a obediência, ela vai trazer bons resultados, né? Então, o professor deve ilustrar isso para o aluno, lembrar, assim como a palavra de Deus, Jesus lembrou Satanás através da palavra, né? Então, assim, relembre, né, o que Israel passou no deserto, relembre o que Jesus está fazendo no deserto, porque possivelmente terá um aluno que está no deserto, né? Na sequidão espiritual, né, nos problemas da vida, e ele quer, de alguma forma, resolver isso tudo, e muitas vezes a maior arma, ele acaba sendo iludido pelo mundo, pelo imediatismo, e volto a frisar aqui aos irmãos que a melhor arma ainda é o jejum, é a oração, é a espera, é a confiança em Deus, que Deus ele é soberano, né? Ele não precisa dos caminhos que este mundo oferece, porque
existem caminhos aí que as pessoas... um exemplo é realmente, voltando aqui, não querendo ser, né, redundante, mas as redes sociais elas vão mostrar o sucesso de muita gente. Mas também... Uma ilusão, né? Um sucesso ilusionário. Ilusório, né? Ilusório. Porque, exatamente, irmão Fabiano. Porque você pode trazer nomes, né? Isso é muito legal, porque você pode pesquisar nomes de pessoas que eram cristãs e que hoje são depravados. A gente tem exemplo aí de cantores que com fama e eram uma bênção, ungidos, e hoje estão se denominando, né, mulher, por exemplo. Né? Isso, o que é isso? Desviar-se do caminho de Deus, dos planos de Deus. Né? A fama, o dinheiro, eles são muito perigosos. E Satanás ele vai usar isso para iludir o jovem. Né? Então, o quanto é importante o professor trazer esses exemplos, essas histórias, esses testemunhos, mostrando a realidade, né, de que aquele que antecipa os planos de Deus acaba perdendo, acaba sendo engolido pelo mundo, pelos prazeres da carne, né, pelas coisas que Satanás vai, como falamos aqui, né, é uma coisa ilusória. Então, importante mostrar que os caminhos de Deus, eles são melhores, né, que Satanás ele vai fazer de tudo para que esse caminho seja desviado. Né? Então, os planos de Deus, Deus tem planos para todo mundo. Né? E o maior plano de Deus é a salvação. E Satanás, a primeira coisa que ele quer roubar de nós, não só dos jovens, mas de todos nós, é a salvação. Ele roubando a salvação, ele rouba tudo. Né? E muitas vezes, hoje a gente está vendo aí a sociedade, né, como o irmão Fabiano falou aqui, a sociedade ela acaba nos cobrando aquilo que temos, aquilo que somos e o que as pessoas dizem da gente. E a gente esquece de fazer isso para Deus. O que Deus pensa de nós? Quem somos nós para Deus? Porque a nossa origem é a adoração. O nosso serviço é adorar a Deus, né? E quando a gente abandona isso, automaticamente a gente já caiu em pecado. Né? Quando a gente se preocupa muito com as coisas deste mundo, a gente já está pecando, a gente já está em falta com Deus. Né? É importante o professor enfatizar as questões que o jovem ele não pode, lógico, ser alienado, ele precisa estudar, ele precisa ter sonhos, ele precisa idealizar, ele precisa pedir como que ele quer a esposa, o esposo. Eu sempre falo para os jovens, eu falo para minha filha, e eu digo, ora por quem você quer. Né? Ora por aquilo que você quer, porque quando nasce no nosso coração, nasce no coração de Deus também. E se for planos bons, planos de obediência ao Senhor, ele se cumpre. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele cumpre com o desejo do nosso coração. E mostrar para o jovem que Deus, ele é um Deus de detalhes. É muito importante você dizer, Senhor, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. E se você for obediente, os planos de Deus vão se concretizar. A gente tem história de tantas pessoas que não tinham condições de fazer uma faculdade, que não tinham condições, e hoje são pessoas bem-sucedidas, né, e que colhem, né, pela obediência, não só nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Né? A gente vê pessoas bem-sucedidas no ministério porque foram obedientes. Né? Então, os caminhos do Senhor, eles sempre vão ser melhores. E assim, leve uma dinâmica, procure, pesquise, tem muita dinâmica que você pode levar para o aluno sobre o tempo, né? Sobre o relógio, sobre o cronômetro, enfatizando como que você pode cronometrar as coisas e mostrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso o jovem ele tem muita informação, então o professor ele precisa estar antenado que uma aula que eu só leio os tópicos talvez não seja tão interessante. Eu preciso agregar algo, né? Eu costumo às vezes levar até objetos, né? Sal da terra e luz do mundo.
leva uma lâmpada, leva o sal. As pessoas precisam ver, as pessoas pegar porque eles vão gravar. E a aula se torna diferente. Leve um depoimento, leve um vídeo, né? E você vai ver que a sua aula vai fluir muito mais e o seu aluno vai adquirir um conteúdo, né? Fixar o conteúdo da melhor forma. E o Espírito Santo, ele nos ensina a fazer esse tipo de aula. Né? Isso. Presbítero Edenilson? Dentro desse segundo tópico, aquilo que nasce prematuramente corre o grande risco de não dar certo. Então nós temos um grande exemplo disso, de um exemplo, né, contrário da prematuridade, é a vida de José. O nosso adversário, ele vai querer criar um atalho para os propósitos de Deus na nossa vida, né? E o jovem, como foi falado aqui pelo professor Paulo, ele tá acelerado, ele quer que as coisas aconteçam amanhã. A gente também é assim, né? Nós ouvimos a promessa de Deus, né? Quanto antes se cumprir, melhor. José é um exemplo disso, né? José, com 16, 17 anos aproximadamente, tem aquele sonho, o Senhor revela a ele, né? E talvez a cabeça dele ia acontecer já logo. Vai ver que vai um processo na vida de José, e vai se cumprir essa revelação de Deus lá com 30 anos de idade. E ele passou por todo aquele processo. Ele ele ouviu os seus irmãos maquinando para matá-lo, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi seduzido pela mulher, né, assediado, foi para a prisão, passou todo esse processo. Né? É o caminho de Deus que foi na vida de José. José teve que passar por tudo isso para ser preparado, forjado por Deus, para poder, então, Deus usá-lo, né? E ele se tornou o segundo homem mais importante aí do Egito, né? Dentro de um projeto muito amplo de Deus, que foi salvar toda a sua família. E com isso nós aprendemos, e também é algo que a gente tem que pontuar para o jovem, que ele tem que esperar o tempo de Deus e não antecipar essas promessas, porque se Deus tem esse tempo para ele, é porque Deus quer trabalhar, quer forjar, quer preparar. Então, não está apto ainda para receber aquela promessa. E o inimigo, sabendo disso, claro, ele vai seduzir, ele vai enganar, né? Não, vai por esse caminho. Então, os atalhos, porque quando a gente vai num lugar que a gente conhece a cidade ou onde a gente vai andar, se você conhece aquela rua, aquele trajeto, você caminha tranquilamente, com segurança, porque sabe o seu destino, sabe onde chegar. Agora, você viu um atalho, não conhece, você corre um grande risco de se perder. Você não conhece, né? Então, o inimigo ele vai oferecer essa opção. Então, nossos jovens têm que entender, não só os nossos jovens, como nós também, que nós não devemos antecipar as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Uma coisa interessante é que Jesus não teve a contradita com Satanás, né? Não ficou disputando, como o irmão Paulo falou ali, ou querendo colocar sendo mais sábio outro, mas ele sabia o seu lugar e ele usou a palavra de Deus. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus e saber o que nós somos para Deus, como foi falado aqui. Para quando vier isso não. Porque nada na nossa vida, a tentação, ela nunca vem grande. É sempre uma pequena semente. Satanás ele começa a colocar alguns pontos para ver se a gente acaba se perdendo por aquilo. Então, o que deve o professor colocar isso para o aluno é que ele deve olhar para si mesmo e ver se aquelas ações são certas ou não, conforme a palavra de Deus. Porque muitas das vezes algumas oportunidades também são perdidas por causa da omissão, porque nós pecamos tanto pela ação quanto também pela omissão. Como o irmão Paulo falou, nós devemos estudar, nós devemos ser, porque Deus nos chamou também para ser cabeça, para a gente estar por cima, até porque nós temos o Espírito de Deus. E se nós temos o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que governa o nosso espírito, e que trabalha através do nosso alma, do nosso corpo, nós temos sabedoria, inteligência, nós temos discernimento, a gente sabe como se conduzir, e é isso que nós devemos usar. E muitas das vezes, há um livro muito interessante, de John Bevere, né? E ele coloca a isca de Satanás. E aqui até ele trabalha sobre o anzol, né? Que vai tentar pegar o peixe pela boca, né? E ele coloca a isca de Satanás. E aí ele bota qual é a isca, que é a ira. E aí muitas das vezes Satanás vai usando disso. Então deve orientar o aluno sobre isso. Quais são as armadilhas
que Satanás coloca? Quais são as sutilezas que ele vai colocando no nosso caminho? E aquilo que ele vai tentando fomentar um fetiche, né? Uma marca, você vê um carro e um outro carro, você vai ver, eles são mais ou menos parecidos, mas porque um tem um emblema de certa marca, é marca tal. Você não fala do automóvel em si, do veículo em si, mas é a marca tal. Por quê? Porque se fomentou um fetiche ao redor dele. E o mundo é isso. O mundo ele coloca isso aí para as pessoas e aí fica olhando. E aí vai se trabalhando em cima dessa ilusão. E quando você vai ver, você não construiu a sua vida. Porque nós devemos olhar para frente, dizer o que Deus tem, ou como o irmão Paulo falou aqui, o nosso sonho. Qual é o teu sonho? O meu sonho é esse. Quando eu tiver meus 60, 70, 80 anos, o que eu quero ter? Porque a gente não deve ser muito imediatista para aqui, né? Eu quero chegar aqui, tudo bem. Agora, qual é o caminho que você vai seguir para chegar até aqui? E é esse caminho que você tem que ver. E Satanás luta todos os dias para desvirtuar ou para tirar você desse propósito. Então devemos cuidar. E o terceiro tópico, presbítero irmão Paulo, a quem devemos adorar? Então, o terceiro tópico é bem importante aqui, que vai falar realmente daquilo que o ser humano é para Deus, né? A gente foi feito para adorar a Deus e essa é uma coisa que intriga muito Satanás, né? É uma coisa que o deixa muito, né, rugindo como leão a quem possa tragar, né? Porque ele tem raiva do adorador, né? A gente sofre essa perseguição e o jovem precisa estar ciente que existe uma perseguição em adorar a Deus, né? Existe uma teologia aí que prega e que diz que se você servir a Deus, você vai ser, além de você ser bem-sucedido, você não terá luta, né? Não é o que a palavra de Deus está mostrando, né? Jesus, sendo Deus, foi tentado. Imagine nós que somos pecadores, fomos concebidos no pecado, precisamos nos arrepender e precisamos, mais do que tudo, agradar a Deus. Como? Adorando a Deus, o adorando, né? Essa é a finalidade de todo crente e é isso que Deus espera de todos nós, né? Então, a lição vai falar aqui sobre a questão do povo no deserto, vai falar sobre gratidão, né? Esquecimento e ingratidão, né? Então, assim, a gente vive, né, numa sociedade onde as pessoas são muitas vezes ingratas, elas acabam não sendo gratas a Deus por tudo que elas têm, né? A gente precisa ser feliz nas pequenas coisas, né? A gente não precisa ser feliz tendo muitas coisas, sendo famoso, tendo muito dinheiro, né? A gente precisa ser feliz e grato a Deus pelas pequenas coisas que o Senhor faz com a gente. Isso é adorar a Deus, né? Isso é servir ao Senhor com alegria, né? E a adoração é o nosso serviço a Deus. É preciso o jovem estar ciente, né? Todos nós precisamos adorar a Deus com a nossa oferta, né? Que é a oferta de gratidão, que é a oferta de ser feliz servindo a Deus, ser grato servindo a Deus. Grato pela sua família, grato pela sua saúde, grato pelo seu emprego, almejando sempre o crescimento, mas dentro da vontade de Deus. Leve isso para o seu aluno, nunca se esqueça, você precisa ser grato a Deus. Como o irmão Denilson trouxe aqui uma analogia bem interessante, nunca pegue atalhos, os atalhos sempre vão nos confundir. E Satanás, a gente está numa guerra, e nesta guerra o inimigo ele vai sempre tentar, né, se infiltrar no meio para nos enganar. E esses enganos são os atalhos. Quando a gente pega atalho, né, para fazer a vontade de Deus, antecipando os planos de Deus, muitas vezes o ser humano pega atalho. E uma vez que você pegou atalho, você entra às vezes num labirinto e você não sabe como voltar, e aí você atrasa os planos de Deus, né? Porque a gente precisa servir a Deus dentro do cronômetro do Senhor, dentro do tempo de espera de Deus, né? Então, adorar a Deus sem barganha,
né? Você não pode ser um cristão, um adorador, porque Deus vai te abençoar, porque você vai ser próspero, porque... Não, você deve adorar a Deus por simplesmente aquilo que Ele é, o Senhor das nossas vidas. Quando Jesus chega no poço e vê a samaritana questionando, né, como servi-lo, de que forma servi-lo, Jesus sabia lá no íntimo dela que realmente ela estava precisando, né, que era de algo que a preenchesse, né? E ele vai falar para ela que é o textuário, né, da Bíblia Sagrada, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não se importe com o tempo, não se importe da forma, se importe, se preocupe em agradar a Deus, em servir a Deus. E as demais coisas, a palavra de Deus ela é clara em dizer, buscai primeiro o reino de Deus, irmã Fabiane, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, aquilo que você precisa, aquilo que você colocar no seu coração, Deus vai cumprir pela sua obediência e pela sua adoração. É consequência dos bons frutos. Aqui fala sobre esquecimento, ingratidão, já foi colocado alguma coisa. E me veio à mente esses dias, parece uma coisa simples, né? Mas quando você muda alguma coisa na sua vida, ou você muda algum status ali da sua vida, de como era, a gente tende a esquecer disso. E até a julgar, a falar das pessoas que estão passando por onde você já passou, só que você já esqueceu, né? Semana chegou um casal de amigos lá em casa, irmãos, e era o casal, estava ali, e aí minha esposa, o que vamos fazer? Eu disse, não, eu vou no mercado, vou comprar alguma carne e a gente vai fazer ali. E eu fiz aquela carne, a gente sentou, comeu, e eu sentei na ponta da mesa, e eu olhei, e eu disse, obrigado, Deus, porque eu pude oferecer. Quantas vezes eu quis, e eu não pude, porque eu não tinha condições. Hoje tenho. E lembrando outro caso também, de uma irmã que, não vou comentar aqui tudo, mas ela ficou impossibilitada quase 8 meses deitada sobre uma cama, porque ela estava com as mãos, os braços engessados, com aquelas gaiolas e as pernas, ela estava deitada sobre a cama. E depois ela tirou aqueles aparelhos que se coloca, tudo mais, e um dia, ao cabo de 2 anos, eu cheguei na casa dela, a gente ia praticamente todos os meses, uma vez por mês, fazer um culto lá. E naquele dia eu cheguei para levar uma cesta básica e ela olhou para mim e disse assim, ela me chamava de pastor assim, pastor, eu estou tão feliz, e aquilo era nítido no rosto, porque hoje eu consegui lavar o meu cabelo sozinha, com as minhas mãos. E muitas das vezes nós não damos valor para tudo aquilo que Deus tem nos dado. E são essas coisas que nós devemos enfatizar, porque muitas das vezes o mundo começa a criar, né? Aquele fetiche, porque tu não tem, tu não consegue, e a pessoa começa a ficar daquele jeito, eu não sou nada, e começa a ser ingrato, começa a ser revoltado, começa a estar numa situação, parece que nada o satisfaz, e ele não consegue perceber a riqueza que ele tem, a família que ele tem, ou os amigos, ou tudo que Deus proporcionou a ele. Porque o inimigo muitas das vezes ele faz isso, ele quer fazer isso, né? Ele quer dizer que o que você tem não é nada e você precisa disso. E ele começa a criar uma insatisfação dentro do jovem. E aí, criando essa insatisfação, não tem nada que o satisfaz. E aí ele começa a declinar, como o irmão Paulo falou, e depois vai indo. Quando se apercebe, já está enrolado demais, ou já está numa teia muito profunda que não consegue sair. Então, esses exemplos, você, professor, deve trazer para os seus alunos. Presbítero irmão Edenilson, mais algum comentário agora? A quem devemos adorar? Né? Aqui pela 3ª vez, então, na tentação, Satanás ele tenta abrir aqui, levar Jesus até uma concessão, né? Na adoração, e é o que o inimigo faz conosco, né? Ele tenta nos levar a dividir essa adoração com Deus. Ele não fala em momento algum aqui, se somente me adorar, né? Me adorar. Ele disse assim, somente se me adorarás, né, prostrado, me adorares, né? Então tudo isso aqui eu vou te dar. E Deus não divide a sua glória, né? Ou nós somos ou nós não somos. E é aqui que volta aquela, né, lá no início quando eu falei sobre a identidade, né? A identidade do cristão, a nossa identidade, a identidade do jovem.
tem que ser bem definida, né? A quem nós servimos, a quem nós adoramos. E aqui foi falado já pelo presbítero irmão Paulo, presbítero irmão Fabiano também, em relação aqui ao esquecimento, né? E o esquecimento ela gera a ingratidão. E é um pecado terrível a ingratidão, né? Você ser ingrato. Em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 12 e 13, o Senhor diz: guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, nós só devemos adorar a Deus, e o inimigo ele vem fazer com que nós venhamos desviar a nossa adoração. O que ele quer fazer é colocar pelo menos uma sementinha dele lá dentro, né? Como diz a parábola, né? Sim, mas não semeamos coisa boa, mas o inimigo veio à noite e semeou semente má. E aí arranquemos tudo? Não. Deixe crescer junto. Depois, no tempo certo, será feita a divisão. Mais algum comentário, irmão Paulo, para nós encerrarmos agora? A conclusão, né, para o professor que está nos assistindo deixe bem claro para o seu aluno na conclusão: você não precisa tomar atalhos. Deixe isso claro. Deus ele é maravilhoso e Ele pode nos dar infinitamente mais daquilo que nós até pensamos ou acreditamos. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo. E o nosso serviço em adorá-lo vai trazer para a gente essa colheita, né? Vai trazer para a gente bons frutos. Então, que o professor... que Deus te abençoe, caro professor, que você possa encorajar o seu aluno, que você possa, né, levar para ele fatos reais dentro da palavra de Deus, que você possa encorajá-lo a orar, a jejuar e deixar claro que ele está em guerra também. E assim como Jesus venceu Satanás, o jovem é poderoso. A Bíblia é bem clara, né? Vós jovens sois fortes, né? Já vencestes o maligno. Deixe isso claro para o seu aluno e a vitória será completa na sua classe em nome de Jesus. Foi uma bênção, né? Estar nessa primeira, né, pré-aula de subsídio. Temos certeza que será uma bênção na vida daqueles que aproveitarão essa ferramenta mais. E que Deus os abençoe. E, né, ressaltando aí que todas as segundas-feiras nós estaremos aí colocando sempre o subsídio da lição que será ministrada no domingo seguinte, né? Amém. Quero agradecer aqui o presbítero irmão Paulo, a todos os irmãos ali da congregação de Areias. Leva o nosso abraço. Amém, irmão Fabiano. Eu que agradeço pela oportunidade, irmão Edenilson, né, irmão Fabiano, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, né? A Escola Bíblica Dominical precisa desse apoio, os professores precisam desse apoio e eu sei que isso é para o reino de Deus, para a obra de Deus, e a gente vai avançando e crescendo em nome de Jesus. Quero agradecer também o presbítero irmão Edenilson Rita, que juntos estamos aí trabalhando na Escola Bíblica Dominical e a ideia, né, dos subsídios teológicos para os professores. Muito obrigado por tudo. E também temos agora o nosso seminário no mês de agosto. Eu vou passar aqui para o irmão Edenilson, ele vai trazer as informações do seminário da Escola Bíblica Dominical. Então, irmão Fabiano, minha gratidão também, né? Você está aí com a gente, trabalhando junto e apresentando aí essas pré-aulas. Também o presbítero Paulo, que é um amigo, né, já de longo tempo, está com a gente aqui. Então, meus irmãos, no dia 5, 6 e 7 de agosto, teremos o 19º Seminário de Escola Bíblica Dominical e Teologia, com o tema Os Desafios da Educação Cristã ante a Apostasia. Teremos aí palestrantes, o pastor Armando Taranto Neto, o pastor Jaisso Campos, a irmã Tatiana Duarte e também o pastor Altair Germano. Serão dias de bênção, de muito conhecimento. As inscrições já estão liberadas. Você tem até o dia 12 de julho para fazer as suas inscrições. Quem fizer até o dia 12 de julho terá o seu material impresso, a apostila, o certificado. Após essa data, terá direito aí ao material digital. Você pode estar fazendo suas inscrições em qualquer uma das nossas congregações, são mais de 37 congregações aí espalhadas
pela cidade de Camboriú, Assembleias de Deus. Você pode estar indo em qualquer uma delas e fazer as suas inscrições, como aqui também no templo sede, né, da Assembleia de Deus em Camboriú. E se você mora em outra cidade, em outro estado, você pode entrar em contato, eu já vou passar o contato aqui, você pode entrar em contato pelo WhatsApp e fazer a sua inscrição aí. O contato é 479-9620-3551. Repetindo, 99620-3551. Venha participar com a gente, vai ser dias maravilhosos. Quero agradecer ao pastor Zilmar Melquides Miguel, pastor presidente da Assembleia de Deus, e também o pastor Adriano Uber de Melo, que é o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, que são incentivadores desse projeto e que sempre têm ajudado e contribuído. E também a equipe técnica, que somente por eles que é possível toda a gravação e tudo que foi feito aqui, o estúdio, deixando tudo pronto, organizado, o irmão Melqui, o irmão Tarek, o irmão Júnior Souza e o irmão Antoniel. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco e, querendo Deus, na próxima semana estaremos aí com um novo programa da Subsídios Teológicos da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, uma ótima semana.